Bom dia, senhores vereadores, técnica legislativa Débora. Está aberta a reunião de Comissão de Constituição e Finanças. Por favor, Débora, a leitura a leitura da ata anterior, né? Comissão de Constituição, Legislação e Redação, ata da 10ª reunião ordinária. Aos 12 dias do mês de março de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereadores Kleber Davi, Wilson Batista Paiva e Renato Nascimento de Moraes. A técnica legislativa Débora assessorou a reunião. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura da ata da 9ª reunião das Comissões de Constituição e Finanças. Após, o presidente colocou em discussão e votação os seguintes pareceres da Comissão de Constituição. Parecer do relator ao projeto de lei 4.251, que institui o tema Direitos, Proteção e Bem-Estar dos Animais como tema transversal na grade curricular das escolas da Rede Municipal de Ensino, de autoria da vereadora Mônica. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer do relator ao projeto de lei 4.257, que dispõe sobre a política municipal de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento de startups no município de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Marcos Pereira. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa. Câmara Municipal de Itajubá, 12 de março de 2018. Obrigado à técnica legislativa. O parecer está em discussão, o parecer está em votação. Quem aprova, permaneça como está, o parecer está aprovado. Bom, agora damos andamento ao projeto de lei número 4249, que torna obrigatória a informação do número de telefone do Fala Cidadão nos cartões de estacionamento rotativo Zona Azul. Por favor, Débora, a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.249. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do vereador José Maria Silva, a tornar obrigatória a divulgação antecipadamente do índice de reajuste da tarifa de transporte coletivo do município de Itajubá. Parecer dos relatores, da constitucionalidade. Não há norma constitucional que vede projeto de lei municipal que tenha como objeto a divulgação de informações de inegável interesse da coletividade, objeto de inúmeros questionamentos como o ajuste ou reajuste das tarifas de transporte público. Da legalidade. O presente projeto de lei atente ao princípio da legalidade, tendo em vista que o objeto do mesmo somente pode ser executado pelo Executivo Municipal através de lei aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores. Da iniciativa, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal. Foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária. Voto dos relatores. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei 4.259 para sua apreciação e votação. Itajubá, 2 de março de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. Obrigado, Débora, mas está errado o parecer. O projeto é 4249, que obrigatória informação do número de telefone. Você leu da reajuste de transporte. Isso aí já foi até aprovado. Essa lei aqui já foi até aprovada já em plenário. Esse índice de reajuste da tarifa já foi aprovado em plenário. Nós estamos no 4249. Você colocou a mesma coisa. O relator, agora que eu vi aqui. Não, então, o relatório do parecer. Eu não sei, agora eu não sei qual que é o... Que vai ter que fazer após a leitura do parecer, nós vamos ter que dar uma colocação. Não, o meu está errado também.
Ok. Então vai ser o parecer jurídico agora, só para dar o entendimento aos nossos vereadores. Parecer jurídico ao projeto de lei 4.249. De autoria do vereador José Maria Silva e objetivando seguir o devido processo legislativo, é submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Itajubá o projeto de lei 4.249, que torna obrigatória a informação do número de telefone no Fala Cidadão nos cartões de estacionamento rotativo Zona Azul. Referente à pretensão legislativa em análise, é certo que os municípios possuem a prerrogativa de cuidar dos aspectos legais locais, legislando sobre os assuntos de seu interesse. O assunto é tratado de forma bem clara na Constituição Federal de 88, quando se refere aos municípios. A própria norma constitucional cuida da prerrogativa municipal na confecção legislativa, seja ele de forma direta, sobre seus interesses, ou mesmo via norma de competência comum. No caso em tela, não verificamos qualquer óbice legal na pretensão apresentada, eis que versa sobre assunto tipicamente de interesse local e que não é tratado em qualquer outra lei. Aliás, o projeto apresentado se alinha com a atual composição federativa, exercendo a prerrogativa constitucional como ente membro da República Federativa do Brasil, estabelecendo regras na circunscrição municipal de sua competência. Sobre o aspecto formal, também não vislumbramos qualquer vício de iniciativa, visto que a matéria não integra o rol daqueles de tutela exclusiva do Poder Executivo. Assim, o Legislativo poderá ter a iniciativa de lei sobre o assunto em tela, não havendo violação ao princípio constitucional da separação dos poderes e tendo ainda embasamento no interesse local. Independente da viabilidade, apenas destacamos que o projeto não traz qualquer sanção pelo descumprimento da normativa pretendida. Por derradeiro, objetivando adequar o projeto à pretensão legislativa local, sugerimos que na ementa ou no artigo 1º fique consignado de forma expressa município de Itajubá. Ante o exposto, após a sugestão apresentada, considerando a competência e o interesse local do assunto tratado, concluímos pela viabilidade jurídica do projeto, não vislumbrando qualquer óbice legal para ser regular trâmite em plenário. Itajubá, 22 de fevereiro de 2018. O parecer está em discussão. Eu queria só colocar aqui para ser gravado, porque esse telefone do Fala Cidadão no rotativo já foi feito a licitação, que agora vai virar, em vez do cartão físico, vai ser tipo uma raspadinha agora. E eu queria colocar aqui, para discussão, é o seguinte: eu acho que esse projeto tem que ser bem claro para colocar a partir se a empresa já emitiu um novo lote, um lote, que esse projeto entre, se for aprovado, ele seja colocado a partir do próximo lote. Só para colocar para todos ficarem em discussão, porque a empresa ganhadora já fez, senão vai, se for homologada essa lei, a empresa perde o que foi feito. Só queria colocar em discussão aqui, não sei se vocês aprovam isso. Bom dia, vereador Fabrício, vereador Renato, vereador Wilson, a técnica legislativa Débora. Eu votaria essa questão através de uma pergunta, Débora, não sei se você conseguiria nos ajudar. Tem algum dispositivo, alguma emenda que seria possível, alguma coisa para garantir isso que o vereador Fabrício está dizendo? Quer dizer, a questão é a seguinte: se nós aprovarmos a lei e já houver um processo em andamento para a confecção, nós não podemos aprovar algo para o bem da diminuição dos gastos públicos, né? Aprovar algo que vá obrigar a interrupção da confecção de algo que já está sendo pago, enfim, e jogar dinheiro no lixo. Nós não podemos fazer isso. Será que seria possível, através de alguma emenda? Porque aí a gente poderia, de repente, sair uma emenda de comissão. Seria sim, a gente pode analisar aqui, depois eu olho com calma, de acrescentar talvez um parágrafo único ao artigo 1º, falando que será obrigatória a partir dos próximos cartões a serem confeccionados. Isso. Então, acho que poderíamos partir para essa ideia. A sugestão seria, então, que a Débora avaliasse, junto ao setor legislativo, a inclusão dessa emenda em nome das comissões conjuntas aqui. Aí a gente pode ver como que é melhor, se põe no artigo 1º mesmo, ou se cria um parágrafo único. Aí vem a técnica legislativa para isso, né? Sim, mas aí coloca o próximo a ser confeccionado ou da próxima licitação. Eu acho que
Eu não sei se esse confeccionado não entra, acho que juridicamente, porque a partir do momento que você faz uma licitação, já é desse jeito. Quem que está no jurídico? Só para chamar o jurídico para a gente verificar isso. Obrigado à presença do nosso advogado Garone. Garone, é só para colocar uma questão clara. Para colocar o telefone do Fala Cidadão, já foi feita a licitação já foi aprovada e já foi confeccionada uma série de cartões. Então, se essa lei for aprovada, esses cartões, no caso, teriam que ser retirados. Então, eu queria colocar como que vai ser. Se a gente coloca uma emenda para ser na próxima licitação, ou pode colocar na próxima confecção. E na próxima confecção do cartão, como a gente estava discutindo aqui antes de você chegar, ficaria uma lei meio abstrata, porque às vezes a empresa coloca assim, ah, não, já tinha confeccionado. Então, isso aqui a gente coloca na próxima licitação, no caso? Bom dia. Realmente a questão esbarra nesses aspectos práticos, né, até mesmo da empresa dizer que está sempre prontos os blocos, né, e burlar a lei, vamos dizer assim. Eu não vejo que juridicamente seria obrigatório ou necessário você colocar na próxima licitação, até porque eu não sei nem qual que é o tempo dessa concessão, né? Ou se a empresa que ganhou a exploração da Zona Azul contrata uma gráfica, uma editora que faz essa impressão desses talões. Então, uma coisa que a gente observou aqui na lei é que o prazo de vigência dela é 60 dias a contar de sua publicação. Então, nós temos que o Poder Executivo já teria 60 dias de prazo aí para utilizar o talonário atual. Nós não temos uma informação prática do volume desse talonário, né? O quanto que isso aí, que período que está impresso hoje, qual que é o tempo de duração desses talões. Então, para efeito legal, eu acho que poderia, talvez, a emenda ampliar que a vigência entra daqui a 90 dias, ou conversar, ter essa informação no executivo de qual que é hoje a oferta do talonário hoje, em termos de que já está impresso, de duração, talvez ter essa informação prática e comprovada documentalmente, né? Porque deve ter uma nota fiscal de emissão do serviço de gráfica, acredito eu, o serviço deve provavelmente é terceirizado, essa gráfica. Talvez esses caminhos fossem alternativas para o lado prático, né? De ampliar o prazo. Mas
Em termos finais, assim, em texto final da lei, eu acredito que tem que se fixar um prazo, 60 dias, 90, e a partir daí, independente de qualquer aspecto prático, seria obrigatória a utilização dos novos talões. Senhor presidente. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para o Dr. Chiaroni. O meu ponto de vista aqui acaba sendo... Eu represento a Comissão de Finanças, então a minha preocupação acaba sendo o seguinte, de não se gastar dinheiro à toa. Se a lei, de alguma forma, entra em vigência e corre o risco de perder alguns talões, enfim, eu penso que há um problema. Há um problema que me levaria até a votar contrário ao parecer. O parecer diz que não há óbice algum para a tramitação do projeto, mas eu já antevenho um problema da questão financeira. Eu votaria contra. Agora, se a gente encontrar uma forma de uma emenda que dê essa tranquilidade e flexibilidade para que o Poder Executivo possa colocar isso oportunamente e não obrigatoriamente no momento X, aí a gente ficaria tranquilo. Então, a pergunta é mais nesse sentido. Colocar 90 dias me parece que não resolve, porque pode ainda, dentro de 90 dias, impor ao Executivo um gasto desnecessário. Então, eu gostaria que a gente tentasse encontrar. Se não encontrarmos uma emenda que resolva esse problema, eu vou preferir, vou ficar mais à vontade de votar contrário à tramitação do projeto. E aí, de repente, sugerir ao vereador que transforme isso numa indicação ao executivo, porque funcionaria também, uma indicação ao executivo, o executivo oportunamente faria. Eu entendi o aspecto, né? Realmente, teoricamente, se você pensar à luz do direito, uma lei dessa poderia até causar um dano para quem utilizou esse talão, quem imprimiu esse talão, e até ter direito a uma indenização do município por estar tomando um prejuízo nesse talão. Ou teria que criar um carimbo, por exemplo, nos talões atuais, que já é também uma atribuição, né, a ser criada, né? Talvez uma sugestão aqui, a gente pode até consultar o nosso diretor legislativo, se dá para sobrestar o projeto, expedir um ofício para o executivo informar formalmente nos autos por escrito qual que é o talonário que eles têm, acompanhado da nota fiscal, tal. E aí você teria essa informação, dimensionaria a atual situação, aí a partir de uma informação formal, escrita e palpável, faria adaptação no projeto de lei de uma emenda que aumentaria o prazo de vigência, teria esse critério prático, né? No curso de Direito, uma das primeiras lições que a gente aprende é a teoria tridimensional do direito, que fala que uma lei ela tem um trinômio assim, que sustenta uma lei, que é fato, valor e norma. Uma lei é gerada a partir de um fato, né? A partir de um valor, você valoriza aquele fato e aí vira a norma. Então, a gente estaria baseado nisso para suspender, sobrestar a lei, a partir do fato, que é não ter esse prejuízo financeiro, administrativo, inclusive, você consegue valorar um prazo para a entrada de vigor da lei e aí fica criada a norma nesses moldes. Eu acho que a gente realmente, para ser bem criterioso, passaria por esse aspecto prático. O senhor Luiz Gonzaga, nessa parte de sobrestamento, pode estar nos ajudando. Eu acrescentaria, além dessas três, o interesse público, né? Porque, na verdade, é o seguinte... pode ser que 60 dias seja realmente um prazo pequeno para a lei entrar em vigor, em virtude do estoque ou não da empresa, não da prefeitura. Porque eu entendo que quem está fazendo esses empréstimos não é a prefeitura, é a empresa que está, né, concessionando esse trabalho. Nesse sentido, eu penso que essa emenda que o senhor propôs, senhor vereador, de licitação, ela já estaria fora porque a empresa não faz licitação. Ela faz isso por conta dela. Então, seria mais, eu acho que a comissão deveria enviar um ofício para a empresa para que ela informasse a quantidade de talonários que ela dispõe ainda, para que pudesse, então, ter um prazo. E qual o prazo que ela ia dar conta desse estoque, para que a comissão pudesse propor uma emenda para que a lei viesse a fluir aí, né? Sim.
nesse sentido. Só interrompendo, Luiz, foi o que a gente está conversando. É ruim porque vai ficar uma lei totalmente abstrata, que a pessoa vai falar assim, aí eu tenho isso, mas aí toda hora essa lei nunca vai ser aprovada. Também penso. Eu, na minha opinião, não sei da comissão inteira aqui, que torna esse projeto uma indicação. Se os vereadores, como o vereador Molina falou, faz a negativa, a gente vota aqui e pede para o autor colocar a indicação. Porque isso não pode ser uma posição da comissão. Isso não pode ser uma posição da comissão, não. Não, sim. Mas vamos colocar o projeto em si, aqui, pelo visto, está totalmente o contrário, porque não tem uma emenda impositiva sobre isso. Não conseguimos chegar a um acordo de uma emenda. Então eu vou só colocar em votação. Qualquer lei, ela traz uma condição de norma para a gente e muitas vezes a gente tem que se adaptar a ela. É claro que isso aí precisa ser repensado o fato do tempo em virtude do estoque que pode acontecer lá. Mas tem a alternativa também de fazer um carimbo e reaproveitar o restante do estoque. Mas precisa... aí você, por exemplo, é uma coisa assim, tem uma licitação, acho que é 150 mil talonários de 10. Eu acho que é um valor mais ou menos esse, que se não me falha a memória. Sim. Você vai fazer um carimbo, você vai ter uma pessoa para carimbar 150 mil talonários de 10. É uma coisa que se virar projeto de lei, pode ser prejuízo para a empresa aqui. A gente está ocasionando um prejuízo para a empresa concessionária. É que eu digo, se ela falar que é 150 mil, vê qual que é a margem para gastar esse talão. É um ano. Põe para vigorar a partir de um ano. Sim, mas esse que é o teu problema. O problema de você adaptar que seja esse carimbo no talonário, você está criando atribuição e despesa para o Poder Executivo. Apesar de ser terceirizado, a lei está dirigida à prestação de serviço público, que podia ser diretamente pelo Executivo, mas está terceirizado com base na lei de licitação. Então, a lei estaria criando atribuição para o Executivo e despesa. A empresa ganhadora... Se for pôr o carimbo. A empresa ganhadora vai falar, não, eu entrei numa licitação para fazer isso. Se a lei foi aprovada pelo município, vocês que fazem. A lei não pode retroagir, né, para criar uma obrigação que não estava na licitação. Sim. E, inclusive, geraria até um prejuízo financeiro para a empresa que contratou, porque deve ser uma gráfica que imprimiu isso, ela seria passiva até duas medidas, ou dizer que não aplicava a lei, porque ela não poderia retroagir, ou até uma indenização se isso aí fosse efetivamente implantado. Então, um critério que parece razoável é realmente apurar essa parte prática, né, de quanto de talonário que existe hoje, né, desses talões, e a lei adaptar ao fato, colocar uma vigência posterior. Agora, para não ficar abstrato, é ter a informação oficialmente no processo legislativo, que é um ofício solicitando a informação precisa e o ofício de resposta com o documento comprobatório do que for alegado lá. Porque aí, tipo assim, nós já gastamos tanto, conforme a nota fiscal. Você não fala assim, já fiz talão para daqui 20 anos. Aí nunca essa lei aqui vai entrar em vigor. Mas eles têm que ter uma nota fiscal, né, demonstrando isso. Então, eu entendo que nessa fase do processo legislativo, ele pararia o trâmite normal dele para entrar numa fase de diligência, que é a expedição de ofício e aguardar essa resposta. Mas assim, o vereador Fabrício está certo de que cria obrigação, já tem uma licitação pronta, a lei não pode retroagir. Então, esse cuidado a casa tem que ter, e não podemos criar despesa nem atribuição para o Executivo. Eu não sei se pode, doutor, é o seguinte, se nesse pedido de informação a empresa, se ela pode, além de fornecer o volume que foi confeccionado de talonário, se ela pode também fornecer cópia da nota fiscal, para comprovar que ela não está tentando, né? Aí, por exemplo, a última nota fiscal que ela comprou talonário de 100 mil, que seja. E qual que é também a média de gastos por mês. Ela pode informar isso. Pronto. Na verdade, o que a gente sabe na prática é que foi recentemente feita uma nova licitação, porque mudou o layout do talonário. Então, recentemente foi aprovada nessa ordem de grandeza que o vereador Fabrício lembra aí, 150 mil talões de 10. Foi feita a licitação. Então, fabricado, acredito que não foi ainda. Mas está licitado. Está licitado de acordo com o layout. Então,
Então, a dúvida que a gente fica, e acho que o caminho do ofício resolve, é se o fato de ter licitado com um layout, se só mudar minimamente o layout, acrescentando um telefone 0800, se não vai impactar a licitação. Se não impactar, a resposta do executivo vai vir. Não há impacto, portanto, a lei pode entrar em vigência o mais rápido possível. Ou então a resposta vai ser que há impacto na prática e aí vai ter que esperar. Sim. Nesse sentido, a gente entra na lei de licitações. O artigo 65, em diante da lei de licitação, ele trata do contrato e das alterações do contrato. E esses artigos ali, na verdade, do 57 em diante, ele define que a administração pública pode fazer algumas mudanças unilaterais naquele contratado, né, dentro dos critérios da lei, e também o 65 fala em mudanças no contrato por consenso entre as partes. Então, a lei de licitação dá a solução para a gente aí. Bastaria o Poder Executivo, ou agindo unilateralmente por força da lei, vir obrigar a esse layout ter uma pequena alteração, que não acredito que não teria significância financeira, né, porque a lei também de licitação fala na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, me parece que esses artigos da lei dão, sim, poder para o Executivo obrigar a empresa a fazer isso até unilateralmente, mas mais do que isso, acho que mediante acordo, porque é uma coisa muito simples, né, inserir essa anotação no layout. Então, hoje é comum você ter uma licitação que estava já contratado determinada coisa e o Executivo impor algo unilateralmente, em razão do interesse público, ou mediante acordo com o concessionário, com o prestador de serviço. Eu acho que é fácil de articular isso e tem previsão legal para conseguir, tem os caminhos legais. Então, no caso, qual que é a sugestão? A gente vota o parecer? Não, vota o sobrestamento do parecer. Vota o sobrestamento. Nós podemos ter a autoridade votando sobre o sobrestamento até que venha um ofício falando da confecção. Isto? Na verdade, não é um sobrestamento. Vocês simplesmente não vão emitir o parecer por enquanto, né? Perfeito. Vocês só não vão emitir, não é um sobrestamento, não. Não existe esse termo de sobrestamento de parecer no regimento. Vocês simplesmente estão... A comissão decide aí, vai constar em ata, sim, que vocês vão entrar em contato com a empresa, não sei com quem, prefeitura e tal, para que depois possa oferecer o parecer. Até que chegue uma resposta concreta disso tudo, vocês não vão terminar o parecer. Eu sugeriria que o Dr. Guerrero nos auxiliasse na confecção, sim, desse ofício, para a gente saber certinho o que perguntar, né? Sim, cercar de todos os lados, porque se a gente fizer uma formulação da pergunta, sim, muito simples, pode vir, as respostas não virem completas, né? Assim, seguindo a linha que o Luiz Gonzaga falou, e o Lúcio Vereador, então constaria na reunião de hoje que as comissões decidiram por expedir um ofício para o Poder Executivo, a fim de esclarecer o volume do talonário e demais informações que nós vamos elaborar no ofício, né, para ser criterioso. E, voltando o ofício, a resposta do ofício, o processo legislativo prossegue normal, conforme o regimento. E a gente só um esclarecimento, doutor. Para o Poder Executivo, não seria para a empresa concessionária do serviço? Eu acredito que a Câmara tem autonomia para mandar para os dois até mesmo, porque, sim, o Legislativo fiscaliza o Executivo e os contratos, né? Então, poderia mandar para os dois. Tá. Acredito que ficaria mais bem formalizado, né? Porque, como o gestor do contrato é o Executivo, a Câmara atravessa no contratado e o Executivo, né, teoricamente, formalmente, não está nem sabendo. Então, como o gestor do contrato é o Executivo, notificamos o Executivo e, se quiser, também com cópia do ofício para a empresa. Eu acho que oficialmente fica mais formal, né? Eles são gestores. Obrigado a explicação. Então, eu abro a votação para que a comissão envie um ofício, né? Não vamos emitir o parecer, que a comissão envie um ofício tanto para a empresa concessionária ganhadora quanto para o executivo. Então, quem aprova que mande o seu ofício, permaneça como está. Então, está aprovado, que consta em ata, então, que só vai emitir o parecer depois que mandar o ofício para as duas empresas. Muito obrigado. Vamos dar sequência agora.
Então, nada havendo mais a tratar, está encerrada essa reunião de comissão conjunta. Agora estamos abrindo uma reunião de finanças. Obrigado, vereador Carlos Molina, se você quiser ficar. Então, o vereador Molina está ausentando. Então, dando início ao projeto, à comissão de Constituição, projeto de lei número 4248, que institui o Banco de Ideias Legislativos no município de Itajubá e dá outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santos. Por favor, Débora, leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4.248, da legalidade. Sob a ótica da legalidade, dessa forma, a figura das comissões no funcionamento desse banco de ideias é nula, devendo ser excluída da redação do artigo 3º a obrigatoriedade do envio das sugestões às comissões permanentes. Para uma melhor adequação desse dispositivo, sugere-se a seguinte emenda modificativa. Artigo 3º. Por meio do Banco de Ideias Legislativos, os cidadãos, entidades representativas e organizações da sociedade civil poderão apresentar sugestões à Câmara Municipal, as quais serão catalogadas e disponibilizadas pela diretoria legislativa aos vereadores. Assim sendo, sob a ótica da legalidade, observada essa alteração, o presente projeto encontra-se regular. Da iniciativa. Não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal, foi correta a utilização do tipo legislativo, projeto de lei ordinária. Voto dos relatores. Isto posto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário desta edilidade do projeto de lei 4.248 para sua apreciação e votação, desde que observado o apontamento ao seu artigo 3º. Itajubá, 12 de março de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Obrigado à técnica legislativa. Então, o parecer está em discussão. Eu só quero colocar que vai ser observado o apontamento, então vai ter essa emenda da comissão falando da não obrigatoriedade. Luiz, só para uma dúvida, você me esclareceria. Esse projeto está colocando um banco de ideias dentro é tipo um Fala Cidadão dentro da Câmara. Sei. E o projeto, nessa ressalva alteração do artigo 3º, está falando da não obrigatoriedade. Então, acho que eu queria só entender, para ficar claro para o cidadão, porque um projeto desse aí pode colocar que o cidadão coloca um projeto na Câmara e esse projeto dele tem que ser feito por algum vereador. Fica uma dúvida minha, porque é outro projeto também que dá vamos dizer, eu acho que dá uma autoridade para o cidadão colocar uma obrigatoriedade ou algum questionamento da pessoa, falar, faz tempo que eu mandei alguma coisa, ninguém fez nada. Eu queria só saber, nesse ponto, como que seria isso. Olha, eu fiz um estudo desse banco de ideias legislativas, quando ele chegou lá na secretaria, fiz um estudo em relação a outras câmaras aí, que já existe. É o seguinte, na verdade, isso é mais uma oportunidade para a população fazer sugestões aos vereadores. Essa questão aqui das comissões é um direcionamento que a secretaria ia fazer assim que recebesse as sugestões. Se fosse sugestão da área de saúde, ia para a comissão de saúde. Se fosse sugestão da área de educação, ia para a comissão de educação. Mas em nenhum caso aqui há obrigatoriedade. Nenhum caso. Não torne-se obrigatório que a sugestão do cidadão seja acatada pela comissão. Por que pela comissão? A comissão pelo seguinte, porque a comissão teria a oportunidade de chamar o cidadão até ela para fazer uma explicação ao vivo para os próprios vereadores daquela sugestão, se a comissão entendesse que aquela sugestão fosse boa.
Então, na prática, seria isso. Eu não entendi por que esse artigo 3º está sendo proposto a retirada dele, a alteração dele. Porque as comissões são órgãos da Câmara e são as primeiras que, digamos assim, que estudam os projetos, que estudam as questões legislativas, primeiro até que o próprio plenário. O plenário vem depois, mais para terminar a discussão e votar. Porque o trabalho das comissões, tanto é que a comissão também é um órgão da Câmara, assim como o plenário é um órgão tão importante quanto, que nela, então, seria um espaço mais, assim, mais próximo, né? Para que pudesse ser discutidas essas ideias que chegariam da população. Eu não entendi realmente o contrário desse artigo 3º. Na prática é isso aí, mas nenhum dos casos, vereador, há obrigatoriedade, entendeu? Porque está instituindo um banco de ideias, receber as ideias e colocar num banco para que essas ideias sejam estudadas, só isso. Esse é o intuito do projeto. Não, sim. Aí caberia agora, então, uma atribuição ao Legislativo. Isso é uma atribuição do Legislativo. Ou esse banco de ideias fica aberto, qualquer vereador pode ir lá e captar isso? Deixa eu ver aqui, ó. O banco de ideias legislativo está vinculado às atividades da diretoria legislativa, porque trata-se de trabalho entre vereadores e proposital. Tal. Dos objetivos: aproximar a Câmara, a comunidade, promover a legislação participativa no âmbito da Câmara, integrando o cidadão e as entidades da sociedade civil às discussões sobre o ordenamento jurídico do município. Quer dizer, é só proposta mesmo, é só ideias. Nesse caso aí, o artigo 3º está só demonstrando a forma que isso vai funcionar, cabe aqui dentro demonstrar de que maneira vai funcionar, para não ficar jogado assim, entendeu? Porque quando você direciona para vereador ou deixa aberto, pode haver ali, nesse caso, vereador, um aproveitamento político pessoal do vereador, em cima das ideias. O objetivo da comissão é não deixar isso tornar-se uma questão política. Ela vem para ser tratada em termos de comissão, certo? Se deixar aberto, o que acontece? O vereador deixar lá no banco aberto, lá, para que todo mundo possa ver, aí o vereador pode querer usar disso aí e levar vantagem políticas em cima de uma proposta do vereador. E nós temos trabalhado aqui, apesar de ser uma casa política, é claro, respeitando isso, nós temos trabalhado para que todas as ações aqui dentro da Câmara, elas sejam o menos pessoal possível, né? Então, a gente tem usado aqui as questões aí, os órgãos da Câmara, plenário e comissões, para que possa dissolver essa mácula, digamos assim, de tornar, usar de uma ideia ou outra para isso. Esse é o objetivo. Eu entendo, senhores vereadores, que esse projeto, sem o artigo 3º, ele está morto. Na minha opinião, entendeu? Opinião pessoal minha. Eu acho que aí você tira a questão, aí você transforma em um projeto político, né? Na minha opinião. Dá uma leitura só para colocar, porque aí o que eu entenda, com o artigo 3º, você está passando, o Legislativo pega o projeto e coloca na comissão. Não é projeto, não, é ideia. Ideia. Ele joga para a comissão pertinente. Exato, para ele discutir. Então, nem um vereador pode usar o banco de ideias para formar um projeto. Por isso que a minha dúvida é essa. As ideias, elas são... Primeiro, as comissões analisam as ideias, se elas forem pertinentes, elas continuam analisando e fica no cadastro da Câmara para que todo mundo possa tomar conhecimento dela. Não, sim, Luiz. O problema é o seguinte, esse banco de ideias, na minha opinião, vira uma questão política. Sim. Porque se o vereador, como o banco de ideias vai estar na rede, vai estar online para quem quiser saber, para todos os vereadores. Então, quer dizer, fica uma questão política. O vereador chega e fala assim, ó, gostei do seu projeto, vai atrás da pessoa, discute com isso e depois monta um projeto particular. Isso que a minha preocupação é essa. Vira uma questão totalmente política. Se tirar a questão da comissão, vai ficar isso que você falou mesmo. Não, sim, Luiz, mas aí que eu falo o seguinte, a pessoa tem um projeto, o vereador olha lá, nossa, gostei desse projeto,
quem que vai ter autonomia de falar, ó, esse projeto estava no banco de ideias, você não pode dar entrada nesse projeto? Olha, o banco de ideias, ele só vai tornar-se público, as ideias que chegam, só vai tornar-se pública a partir do momento que a comissão recebeu ela. Talvez possa ser melhor esclarecido isso aqui no artigo 3º. Eu estou entendendo o que você está falando. Então, por Talvez isso que eu estou o artigo falando, 3º porque vai estar aberto. mas não sumir com ele, entendeu? Não, pode sim, ser mais mas esclarecido. Isso que eu estou falando. Aí vai ser o que eu falo assim, a pessoa vai vai se prestigiar pelo projeto. Aí quem que vai ter a autoria? Vai ser a comissão. Pois é, mas quem que vai esclarecer? Quem que vai ter como diz, a autonomia de falar, não, você não pode dar entrada nesse projeto porque esse projeto está no banco de ideias. Se por acaso vem um projeto que é bom, eu vou atrás da pessoa, falo com a pessoa, falo, então eu vou dar entrada. Então, quer dizer, torna-se uma questão política, a pessoa está se beneficiando para fazer uma coisa pessoal. No entanto... eu sugeri aqui, nesse caso, então, para clarear mais essa questão, a sua preocupação é pertinente, sim. Eu tentei que esse artigo 3º deveria ser o seguinte, que as as sugestões fossem diretamente às comissões, não à Câmara em si, porque a Câmara entende que poderia ser por vereador separado, né? Então, poderia ser, as ideias seriam clarear a redação do artigo 3º, se tiver que colocar algum parágrafo, algum inciso, até mais, deixando bem claro o que o senhor está falando. Faz um favor para os vereadores aqui, faz a leitura do artigo 3º. Então, o artigo 3º diz o seguinte, depois que fala dos objetivos no artigo 2º, o artigo 3º vem falar da forma que isso vai acontecer. Ele diz o seguinte, por meio do banco de ideias legislativas, os cidadãos, entidades representativas e organizações da sociedade civil poderão apresentar sugestões à Câmara Municipal. Apresentou à Câmara, as quais serão catalogadas e encaminhadas de acordo com o tema proposto às comissões permanentes da Câmara Municipal de Itajubá. Então, essas sugestões, elas chegou via banco, elas vão ser catalogadas e encaminhadas às comissões pertinentes com o assunto que está se tratando. Ela vai tornar-se pública dentro das comissões. É nesse momento que ela vai tornar pública. Mas se precisar mais alguma coisa que clareia e amarra isso aí... O que eu queria, justamente o que eu queria, eu não sei se vocês estão me entendendo. Se tem um banco de ideias, quem que vai negar, quem que vai dar a proibição se um vereador pegar desse banco de ideias e tornar-se projeto? Quem que vai... não, esse projeto não pode ser, porque esse projeto está no banco de ideias. Você está dando autonomia, você está dando uma questão política para você. Quem que vai proibir isso? A minha questão é essa. É só colocar um parágrafo único no artigo 3º aqui, deixando claro que essas ideias só serão tramitadas via comissão. Deixar isso mais claro aqui no parágrafo 3º, através de um parágrafo único. Vereador Renato. Eu entendo a preocupação do vereador Fabrício com relação a quem vai originar o projeto, aproveitando a ideia, né, a sugestão da população. É evidente que podem existir situações onde a coincidência pode surgir. Por exemplo, o vereador está iniciando um projeto que, por coincidência, um cidadão sugeriu dentro do sistema, né, de sugestões. Isso pode haver. Eu acredito que a mesa diretora possa ser um órgão dentro da Câmara que possa definir essas questões, né? De onde que vai se originar o projeto. Só licença um minutinho, mas eu estou lendo o artigo 4º aqui. O artigo 4º vem contrário a tudo isso que vocês estão falando aí. O artigo 4º diz o seguinte... Então, o caminhamento é para as comissões. Ponto. Aí vem o artigo 4º, o artigo 5º, que vem dizer o seguinte, a mesa diretora, ou mesmo os vereadores, individualmente, poderão se valer das sugestões catalogadas junto ao Banco de Ideias Legislativas para a elaboração de projetos de lei ou outro tipo de proposição na forma regimental. Na minha opinião, isso que derrubou o projeto.
Tá complicado. Aí ficou uma coisa ou outra. Não tem como. Uma coisa ou outra. Vira uma questão política. É. Ora, na minha opinião, tem que... Esse artigo, aí vocês que deverão decidir. Ou fica o artigo 3º ou fica o artigo 5º. As duas coisas não tem jeito. Mas o problema é o seguinte, se ficar o artigo 3º, As comissões, aí você tem que tirar um. Os dois não podem estar existentes nesse projeto. Eu acho que não. Ficou E aí que eu falo, se ficar o artigo 3º, vai criar uma dúvida no ar. Porque quem que vai proibir uma pessoa de usar o banco de ideias? A lei, o senhor coloca aqui um parágrafo único proibindo isso aqui, dentro do parágrafo 3º, dentro do artigo 3º. Proibindo mesmo. Mas tem que tirar o artigo 5º. Senhor vereadores, eu fiquei totalmente em dúvida desse projeto. Aí vira uma questão política no meu caso. Realmente é muito complicado, porque permanecendo o artigo 5º, eu entendo que não existe a necessidade da lei, porque se o cidadão tem uma sugestão e ela vai ser abraçada por um vereador, esse cidadão que procure diretamente o seu vereador, né, para que a sua ideia se transforme num projeto de lei. Agora, simplesmente lançar num sistema onde qualquer um pode ir lá e pegar e fazer o uso, né, e de forma não ilegal, mas imoral, né, usando uma certa imoralidade, fazendo uso de uma ideia que foi colocada publicamente para a Câmara, eu acredito que nós temos que retirar o artigo no 5º, permanecendo o 3º, ou seja, concedendo o poder à comissão e talvez colocar a atribuição de transformar a sugestão num projeto de lei para a mesa diretora. Ou talvez estendendo a todos os vereadores, talvez seja com licença, senhor vereador. Dentro da técnica legislativa, a apresentação nesse sentido aí, a comissão ela tem toda a liberdade de apresentar o projeto. Então, Não o vereador, a própria comissão. Ela tem toda a liberdade de fazer isso. E aí o projeto sairia com o nome de todos os vereadores da comissão. Da comissão. Não a mesa diretora, que foge muito da atribuição dela. Isso é uma atribuição mais da comissão mesmo, porque ela recebeu o assunto, discutiu o assunto, entendeu que é uma boa ideia, vamos fazer um projeto. Aí a comissão transforma em projeto e depois vai para o plenário. O que para mim é o artigo 5º aqui, que está batendo com o artigo 3º. Porque aí fica difícil. De repente a comissão está tratando do assunto, e algum o vereador vai lá está e pega entrando com o projeto. É esse que eu... Exatamente. Então o artigo 5º está errado. Eu acho que aqui da comissão vamos colocar o seguinte: ao artigo 3º, coloca uma emenda de redação informando que a autoria do projeto será dos membros da comissão. Sim. E elimina o artigo 5º. Permitindo com que todos os vereadores tenham acesso às Aberto a ideias. todos os vereadores. Então, a autoria do projeto do banco de ideias seria da comissão pertinente, somente. Agora, tem um mecanismo que eu acho que precisa ser criado também, que é na possibilidade, né, da coincidência dos projetos. Talvez, eventualmente, o vereador, ele já... Acho que tem que prevalecer o que for protocolado primeiro, né? Se o vereador já protocolou um projeto de matéria que está em sugestão. Vai valer do vereador. Vai valer o vereador. protocolo. Primeiro protocolo. O que for primeiro protocolado. Isso precisa constar nessa lei, precisa, que o assunto de primeiro, que for primeiro protocolado, Sim, é o que tem porque validade. senão um vereador fica só trabalhando, o vereador só fica trabalhando no banco de ideias. Certo. Só lembrando o seguinte, todas as duas sugestões, claro que são bem-vindas, mas elas não podem ser incorporadas automaticamente no projeto. Elas vão depender, seria emenda da comissão, que vai depender de voto plenário. Do plenário. Então, para que torne essa alteração correta. Então, né? vamos colocar em votação essas duas emendas. Né? A emenda, primeira, retirada do artigo 5º, que dá liberdade para qualquer vereador usar o banco de ideias. O artigo 4º também? O artigo 4º também artigo 4º ficou... Só o 5º, né? O 4º não. O 4º ele não entra nessa questão. Não entra nesse. Não. E uma emenda de redação do artigo 3º, falando que a autoria do projeto seria dos membros da comissão pertinentes e na onde que entraria, vamos dizer assim,
do primeiro protocolado? Poderia, nesse artigo 3º, precisa desdobrar ele em mais 2 incisos, ou 2 parágrafos que sejam, esclarecendo que essas proposições que são encaminhadas para as comissões, no caso de virar projeto, vamos falar uma linguagem mais simples, a gente vai arrumar a linguagem disso, só a comissão pode trabalhar com isso, entendeu? Deixar claro que isso aí é uma prioridade. Não, sim, já tá colocado que a autoria do banco de ideias, do uso do projeto de banco de ideias, só da comissão pertinente. O que eu queria colocar nesse artigo, colocando... Mas aí um segundo parágrafo dizendo, se eventualmente tiver uma proposta semelhante, vai valer o protocolo. A data do protocolo. No mesmo artigo, 2 parágrafos aí esclarece isso, no mesmo artigo, e some com o artigo 3º, com o artigo 5º. Mas alterando mais de uma coisa, pode fazer alterações Pode. maiores nesse ponto? Ele não chega a ser 50% do projeto, se fosse 50% seria o substitutivo. Uma outra questão que talvez seja importante a gente pensar é no tempo de validade dessa proposta, né, dessa ideia, dessa sugestão que o cidadão colocou. Vamos imaginar que o cidadão coloca uma ideia, uma sugestão, e a comissão, por alguma razão, não teve interesse em transformá-lo num projeto. Depois de quanto tempo um outro vereador poderia, eu me interesso por essa questão e quero tornar um projeto, sim. Depois de quanto tempo, né? Será que seria interessante colocar um período de validade dessa ideia tramitando dentro de todo esse processo? Olha, a gente podia, inclusive na própria redação, talvez um parágrafo 3º nesse caso aí, esclarecendo que essas ideias valem pelo período legislativo em questão. Entendeu? Quer dizer, por um ano que está tramitando. Acabou o ano, morreu tudo, começa de novo. Aí no ano seguinte, então se a sugestão foi... É preciso pensar muito bem nisso, porque a sugestão foi dada no mês de dezembro. Sim. Né? Em janeiro ela já não está valendo mais. Aí acontece isso também. Então, talvez Colocar um ano da validade. Então você pode criar que ela foi protocolada, né? Um prazo de validade, 6 meses, um ano. A gente pode colocar. Eu já não sei, acho que 6 meses dá... 6 meses. Tem razão, 6 meses eu acho que então, mais um outro artigo de comissão. O banco de ideias terá um prazo de 6 meses. Mas o projeto colocado no banco de ideias terá um prazo de 6 meses. Como o relator falou do artigo 3º, eu sugiro à comissão o seguinte, que elabore uma nova redação do artigo 3º, esclarecendo todos esses fatos aí, se precisar de 1, 2, 3 parágrafos que coloque. Então, a alteração da comissão, a primeira emenda seria com relação ao artigo 3º. O artigo 3º vai esclarecer tudo isso que foi colocado aqui. E uma segunda emenda, eu acho que poderia ser na mesma emenda, não ser segunda, porque uma depende da outra, a mesma emenda já revogando também o artigo 5º, né? Para que tire o artigo aqui já foi colocado, por votação de todo mundo, a retirada do artigo 5º. Isso é uma emenda de comissão já para retirar. Mas eu fico, minha preocupação, vereador, é o seguinte, se nós fizermos uma alteração completa aí do artigo 3º, vai atender tudo isso que a comissão colocou. Mas a retirada do artigo 5º tem que existir. Por isso tem que ser na mesma emenda, porque se for votação separada, uma coisa está aliada à outra. Quando você passa um e não passa o outro. E aí? Sim, você está falando a questão da emenda. Na elaboração. Sim, é uma emenda só. Emenda só, resolvendo todos os problemas. Para não correr o risco do plenário votar. Senão o plenário fala, não, vai ficar vereador sim. Pronto, aí vai tudo, aí choca de novo. Então, a proposta da comissão é montar essa emenda, retirando o artigo 5º e alterando o artigo 3º, colocando os autores, correto? Autores, o prazo de validade de 6 meses e tem mais uma outra. O prazo de validade... valerá a data, se projetos semelhantes, valerá a data do protocolo. Vai valer a data do protocolo e a prioridade é da comissão, né, de fazer o projeto e tal. A autoria da comissão, a validade de 6 meses e projetos semelhantes, a data do protocolo. A secretaria, a diretoria vai elaborar o texto da emenda e vai submeter a Vossa Excelência aí para que, se assim tiver contento,
a comissão, então, volta ao assunto aqui numa próxima reunião e fecha o parecer. Ok, né? então, da comissão está em votação com essas emendas. Quem aprova, permaneça como está. Está aprovado por unanimidade. Nada havendo mais a tratar, encerro a reunião de Comissão de Finanças, de Constituição.